Nós viemos aqui hoje para apresentar uma petição ao provedor de justiça para nos fazer chegar ao Conselho Constitucional a petição para a verificação da constitucionalidade de dispositivos desta lei que permite que, depois de realizadas as eleições, eleito o governador da província e por qualquer razão que este renuncia do cargo, o partido político tenha poder para escolher qualquer dos membros da Assembleia e o propor para ser o governador. Isto defrauda a soberania que reside nos cidadãos, nos votantes. Os cidadãos, os eleitores, escolheram um candidato a governador que era cabeça de lista, que era parte de uma lista. Se sufragou a lista, onde tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. O primeiro, desistindo de ser o governador, deve subir de imediato aquele que é o segundo. Não pode o partido político chamar a si o poder de escolher dentre os membros da Assembleia aquele que quer para ser o governador nesse momento. Porque isto retira a democracia das pessoas, dos eleitores, para os partidos políticos. E isto é uma fraude e contraria a Constituição da República, que estabelece que a soberania do voto reside nos cidadãos. Então, estamos aqui para que o Conselho Constitucional, que foi o órgão que homologou os resultados, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente da lista, possa verificar do que os partidos políticos estão a usurpar, estão a distorcer o sentido democrático do voto, possa, com a maior brevidade, declarar inconstitucionais os dispositivos que permitem esta manobra dentro da lei. É isto que vamos aqui fazer hoje. E acredita que poderão ter um parecer favorável caso chegue às mãos do Conselho Constitucional? Como sabe, há 2 semanas tivemos uma vitória retumbante contra o governo. Há 2 semanas a sociedade teve uma vitória retumbante contra o governo. O governo aprovou um decreto que dava a si o poder de interferir nas comunicações, bloqueando, ordenando as operadoras de telefonia móvel para bloquear as comunicações em situação de manifestações, afetando o direito das pessoas à comunicação, afetando a livre comunicação das pessoas. O Conselho Constitucional, mediante nossa solicitação, declarou inconstitucionais os dispositivos desse decreto que dava esse poder ao governo. Por isso, estamos confiantes que desta vez também, chegando esta petição ao Conselho Constitucional, vai, por maioria de razão, declarar inconstitucional isto. E o exemplo concreto é o de Gaza. Porque é um exemplo concreto, o de Gaza, onde tinha lá uma governadora. Nós estamos aqui no abstrato, então, estamos aqui numa coisa real. Em Gaza havia uma governadora que foi eleita. As pessoas escolheram uma governadora. Houve manobra para aquela senhora desistir. E ficou claro que foi pressionada. Nós temos informações que a senhora de Gaza foi pressionada a sair. Por causa de lutas entre eles lá. E, ao invés de indicar o segundo na lista, foram buscar um outro, que era funcionário no secretário do Estado. Isto é manobra. Isto é distorcer o sentido democrático do processo eleitoral. Por isso estamos aqui, para que o caso de Gaza
revendo-se esta, declarando-se inconstitucional, possa ainda se voltar para este caso aqui de Gaza. E também prevenindo que não se volte a vitimar outros governadores e outras governadoras para atender expedientes lá dos estomacais entre eles. Então, é o que viemos aqui fazer para que se proteja a democracia, se proteja o Estado de Direito democrático em Moçambique. Não pode, depois das eleições, e os fraudulentos que são homologados pelo Conselho Constitucional, possam um partido político no gabinete alterar esse sentido. É isto que viemos aqui fazer, para que através do provedor de justiça se possa, pelo caminho mais rápido, fazer chegar o processo ao Conselho Constitucional. Parece não ter ficado claro a ideia de que a governadora, por exemplo, de Gaza foi forçada. Ela diz no documento que viu a necessidade de abandonar. Como é que este elemento, em parte, poderá pesar para a decisão, tanto no Conselho Constitucional, para o andamento positivo deste processo? Atenção com isso, hein? Nenhum governador, nenhuma governadora que foi eleito pelo voto das pessoas pode depois dizer que não, já não quer governar. Não. Você assumiu um termo de compromisso. Se colocou para ser votado, você foi votado e você assumiu um termo de compromisso e responsabilidade. Não pode dizer que não, já não quer, sem ser por via de um processo próprio do órgão a que faz parte. Querendo renunciar, por alguma razão, isso tem que ser no quadro do órgão que é a Assembleia Provincial. Não pode vir num expediente movido fora, dizer que está a renunciar por causa de impossibilidade. Tem que ficar provado, porque nós podemos te processar por isso. Podemos te processar por isso. Então, não cola a ideia de que ela renunciou por motivos pessoais. Aquilo que nós sabemos é que ali não se entendiam. O secretário do Estado e a governadora não se entendiam, estavam a lutar ali. Há assuntos ali e venceu um e forçaram a senhora a sair. E forçar pessoas que foram eleitas a sair dos cargos, usando o poder do partido, isto afeta o direito que os cidadãos têm de escolher os seus dirigentes. E esse direito tem que ser protegido pelo Conselho Constitucional, que é o órgão que homologou os resultados. Fraudulentos que são, foi o órgão que os homologou. Não pode depois lavar as mãos a olhar que se deturpa os resultados que este mesmo órgão é que homologou.